Olá, tudo bem? Hoje, dia 15 de abril de 2022, eu vou contar para você como foi a minha experiência com a ayahuasca. Aguarde aí. Eu sou o professor Valdecir e tive uma experiência há alguns meses com o ayahuasca. Procurei por algum tempo tentar aí compreender, entender muito do que aconteceu e continuo ainda sem muitas respostas, mas se você estiver pensando em tomar o chá de ayahuasca, eu quero compartilhar um pouco com você do que você pode esperar que aconteça com você. Primeiramente, quando eu tomei o chá, eu acabei tomando uma dose um pouco mais alta do que o normal, né? O chá de ayahuasca, para quem não sabe, é a combinação do arbusto do chacrona, que esse arbusto ele contém o DMT, que é dimetiltriptamina, e do cipó de mariri, que o cipó ele contém um antídoto, a monoaminoxidase, que ela vai inibir, né, o mecanismo de proteção que nós temos no nosso organismo. E para quem não sabe, nós temos um mecanismo de proteção aí. Então, se você ingerir, né, DMT exógeno, ou seja, de fora, o organismo ele vai tentar mandar isso embora de alguma forma. Por quê? Porque o nosso corpo ele é inteligente o suficiente para saber que isso vai alterar todo o processo de funcionamento. Então, o nosso próprio organismo ele produz o DMT. E pesquisas apontam que essa produção de DMT é feita pela glândula pineal. Mas, quando você toma, então, esse ayahuasca, esse DMT, já com o antídoto, mesmo assim, o nosso corpo ele tenderá a expelir, ele tenderá a mandar isso embora. E por isso que tem pessoas que vão ter vômitos, tem pessoas que vão ter aí diarreia, enfim. Por quê? Porque ele está tentando expurgar, ele está tentando eliminar isso do sistema. Mas não terá, né, uma eficiência para fazer isso justamente porque nós temos, né, quando você toma, você ingere também o antídoto, o inibidor da monoamina. Então, de qualquer forma, o DMT aí ele vai, né, desempenhar o seu papel. Então, o que vai acontecer com você, além dessas sensações de expurgo, essas sensações aí, né, de vômito intenso, diarreia para algumas pessoas. Primeiramente, é importante você cuidar aí da dieta, você cuidar aí, né, com a ingestão aí de proteína, cuidar, né, um pouco na alimentação, por quê? Porque vai acabar potencializando os efeitos, digamos assim, contraindicados, né? Você vai acabar sofrendo muito mais com esse expurgo. Então, cuide da alimentação. Mantenha sempre, né, o consumo com a dosagem adequada e não facilite, porque de uma vez que você tomou, infelizmente não tem como fazer parar. E no meu caso eu fiz a ativação do DMT, eu peguei em torno de 60 ml, na verdade a dose era 40 no máximo, e eu coloquei em média de 60 e eu ativei. O que é ativação? Eu coloquei e dei uma fervidinha. Quando começou a ferver na panela, eu desliguei e esperei esfriar um pouquinho e tomei. Então, no que eu tomei, eu já senti uma sensação de arrependimento de ter tomado tanto assim. Mas não tenho o que fazer, é só esperar. E eu acho que esse pensamento que eu tive de ter tomado um pouco a mais e ter me arrependido contribuiu,
né? Foi uma autossugestão de que ia ser forte. Então, por conta disso, eu mais ou menos, eu tomei isso, era 11 horas da manhã. 15 minutos depois, eu já estava sentindo bastante tremor no meu corpo, já estava com dificuldade de ficar em pé. E daí eu sentei no chão e eu comecei a observar. No chão parecia que tinha algumas cores já, alguns elementos coloridos. E passando mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, veio um pensamento que eu repetia muito para mim mesmo. O que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Por que eu fui fazer isso comigo? Não devia ter feito isso, não devia ter tomado isso. Que experiência ruim, né? E isso começou a tomar conta, esse pensamento de mim. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Por mais que eu tentava, eu já não conseguia controlar esse pensamento. E aí começou a vir, né? Vinha o expurgo, eu vomitei bastante e chegou um momento que nem tinha mais o que colocar para fora, então só tinha aquela ânsia mesmo. E a sensação, né? A sensação é de morte, a sensação é que você quer fazer isso parar de todo jeito e você não consegue, e cabe aí alguns momentos de desespero. E por mais que você tenta controlar certas situações, certos pensamentos, você já não tem mais o controle disso. Então, por mais às vezes que abre os olhos, né, e tende a se concentrar, os olhos eles voltam a se fechar, você acaba perdendo o controle um pouco do teu fisiológico, dos movimentos, do processo cognitivo. E a medicina, né, o ayahuasca, ele começa a agir de uma forma um pouco mais intensa. E você, por mais que você queira sair disso, ou se movimentar, ou levantar, ou fazer alguma coisa, tem momentos que, de fato, você não consegue fazer isso. Então, o DMT, ele quando chega aí no pico dele, mais ou menos 1h30 depois, 1h40 depois, isso varia, claro, de organismo para organismo, ele tem o pico. E daí, junto com o DMT, vem uma carga de adrenalina. E essa adrenalina no teu organismo, ela vai se decompondo, ela vai se reduzindo. E uma das propriedades, uma outra química que surge, né, da degradação da adrenalina é o adenocrome. E o adenocrome, ele é o composto que vai fazer você ter aquelas visões, vai fazer você ter aquelas imagens psicodélicas que tomam conta de você e que você, né, muitas pessoas acabam provocando ainda mais ânsia de vômito por conta dessas imagens. É uma experiência que parece que tem um telão diante dos olhos, e esse telão ele fica com muitas imagens psicodélicas assim, e às vezes isso se divide em várias telas menores, e cada uma dessas telas com cores diferentes, com umas geometrias assim da natureza, umas coisas impressionantes. E muita simetria, muita geometria, muitas imagens assim perfeitas. E algumas dessas parece que formam um túnel, e que você está entrando nesse túnel, e quando passa por isso, quando você passa por essa espécie de túnel, quando passa todas essas imagens psicodélicas, aí começa a amenizar a parte ruim da fisiologia. E essa questão desse túnel também, quando você está passando por ele,
parece que começa a acender e piscar a luz muito forte, branca assim, tipo um estrobo assim, começa a acender e piscar e você tenta abrir os olhos e isso te puxa de volta. E para mim, pelo menos, começou muitos sons repetitivos assim na cabeça, tipo tá 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 pi 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 pi, uns sons assim, e isso parecia que estava me deixando louco e eu queria parar com isso. Eu dizia, meu, o que que eu fui fazer? E abri o olho e aquilo me puxava de novo e eu não conseguia sair disso. E esses sons para mim eram enlouquecedores. E daí esses sons foram me deixando assim muito maluco, né? E, e era muito ruim, porque isso me dava muita ânsia e junto com essas luzes que piscavam. E depois disso, né, parecia que tinha um outro universo, um outro mundo de sons. Eu ouvia muitos sons, muitas conversas, muitas coisas estranhas e às vezes abria o olho e aquilo lá continuava acontecendo dentro da cabeça. E do nada isso de repente amenizou e daí começou a parte legal, a parte boa, digamos assim. É como se fosse a metade, os primeiros 50%, as primeiras 2 horas mais ou menos da experiência é uma sensação horrível. É uma sensação que você se vê inútil, incapaz e que você percebe que você é um nada. E quando você entende isso, quando você compreende que você é praticamente insignificante perante isso tudo, parece que as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Daí vem a outra parte, uma parte mais interessante, em que esses sons eles praticamente eles somem, esses sons repetitivos, essas imagens psicodélicas também deixam de existir. Isso aí acho que é por conta da degradação do adenocrome, né, que é o subproduto ali da adrenalina. Então, o que começou a acontecer? Começou a acontecer que muitas imagens, começou a aparecer muitas imagens assim, aleatórias, malucas, né? Coisas que eu nunca vi, que eu nunca, até eu fiquei um tempo pensando sobre isso, né? Por conta de estudar bastante na hipnose, como funciona a mente, as memórias, memória falsa, que a nossa mente não consegue criar nada que ela não tenha visto, mas talvez ela tenha condições de juntar vários elementos e criar, né, uma junção de elementos e trazer uma novidade, uma imagem diferente. E eu fiquei estudando e pesquisando sobre isso e de fato muitas coisas não tem muito como a mente ter juntado tantas coisas assim, por mais que é difícil de compreender, na minha percepção, coisas que eu nunca jamais vi nada parecido e mesmo juntando elementos que eu me recordo, pelo menos, não teria como criar certas imagens. E essas imagens elas passam muito rápido, aparece uma imagem, né, totalmente maluca assim, e quando você começa a prestar atenção já vem outra e você não consegue voltar nessa imagem mais. Ela simplesmente ela passa, vai embora e vem outras imagens e é muito rápido, é uma sequência fora do comum e daí você começa nesse meio tempo restabelecer um pouco da sua consciência em tentar entender o que está acontecendo. Mas é um processo que você tenta entender, mas não consegue. E daí eu pensava, mas por que eu estou vendo tudo isso e não estou entendendo nada? Mas o interessante é que lá no final do processo eu acabei entendendo tudo isso. E eu percebi que não é quando você quer entender, você só vai ter, né, a compreensão disso no momento certo. Então eu deixei acontecer, né? Eu fui me entregando, fui deixando acontecer todo o processo, já estava mais
fisiologicamente sem aquelas contraindicações, então tava, né? Essas imagens, e muitas delas são até engraçadas, eu comecei a curtir a vibe ali. Então, mas muitas coisas malucas assim, sabe? É algo colorido, algo assim, sei lá, uma hora tinha, parece que algo gigante com uma perna só e a outra perna não era uma perna, era uma outra coisa e as roupas mudavam ao mesmo tempo e parece que a fisionomia também dessas imagens, só que não eram só imagens, parece que tinham movimento, tipo pequenos VTs, vídeos assim, mas muito intrigante. Também teve muitas imagens de monstros, de coisas estranhas, né, tipo de caveiras e coisas assustadoras. Vinham, mas não me assustavam. Aparecia assim, eu olhava, mas por que isso? Mas não era assustador. E chegou um momento que apareceu uma pessoa assim, estilo retrô assim, bem vestida, tipo uma bengalinha assim, tipo o Chaplin assim, aquelas roupas assim, um bastão embaixo do braço, um bigodinho assim, esticadinho assim. E eu disse, mas, né, eu pensei, mas que maluco isso. E esse cara parecia que ele começou a me acompanhar, ele começou a me guiar nos processos, ele começou a me levar para alguns lugares e começou a me explicar algumas coisas. E uma coisa que ele dizia para mim bastante: tudo passa, tudo vai passar. E daí tudo passa, tudo passa. Não importa o momento que tu tá na tua vida, se é um momento feliz, vai passar. Se é um momento triste, vai passar. E isso ficou que tudo passa, tudo passa. E ele foi me levando para vários lugares e foi tipo que era um guia. E ele começou a me ensinar e me explicar boas maneiras. Ele começou a tipo é uma coisa que tipo tava te educando assim, sabe, que nem um pai, alguma coisa assim. E daí ele começou a muito sobre boas maneiras, sobre comportamento, sobre educação, sobre como se comportar em alguns momentos, algo assim, tipo, muito interessante. E daí eu queria entender o que estava acontecendo e ele disse, olha, até aqui eu vou contigo, daqui tu vai ter que ir sozinho, porque agora é mais fácil. Vai ter ainda algumas situações, mas nada que precisa ter alguém contigo. E daí ele do nada assim foi. E daí eu mais ou menos eu fiquei mais uns 50 minutos no processo assim. E daí começou a vir muito entendimento, muitas explicações sobre isso tudo. É como se passasse a vida, como se passasse outras vivências, outras experiências, né? Tudo muito surreal, tudo muito sem explicação, mas que fez muito sentido para mim. Então, essa é uma vivência que eu fiz e se tu me pedir, tu faria de novo. Por conta da primeira parte, dos 50% que você sofre bastante, sinceramente não sei se até há pouco tempo eu não faria de novo, tá? Mas talvez com o passar do tempo até eu faça, por já ter passado pela experiência, por já ter sentido isso e por saber que é uma parte ruim, mas depois fica interessante, talvez eu faria. Mas eu digo, você tem que se preparar, tá? Se preparar bem, cuidar muito com a sua alimentação e não adianta muito você controlar o processo, não adianta muito você ter alguém aí que tente conduzir o processo com você, porque não vai funcionar, muitas sugestões no processo não vai rolar. O DMT, essa química que está dentro de você
você não consegue processar o seu pensamento, você não consegue organizar uma linha de pensamento e manter essa linha de pensamento. Você não consegue ficar consciente, né? Consciente, eu digo, escolher o que você quer pensar. Você não consegue, agora eu vou lá para minha infância, vou resolver isso. Isso não vai acontecer, isso é uma ilusão que até eu mesmo, eu conduzi algumas terapias com o uso do DMT, do ayahuasca, e eu percebia que muitas vezes não acontecia muito, a pessoa não seguia muito isso. E daí eu resolvi passar por essa experiência e entendi, né? Entendi no meu próprio organismo que nós não temos como seguir muitas sugestões, como seguir uma sequência, e todo o barulho que tinha de fora me incomodava muito. Barulho de carro, barulho, qualquer barulho assim incomodava, parecia que estava dentro da cabeça, assim, o som 1 milhão mais forte. E imagina então alguém falando ali com você, né? Então talvez isso de pessoa para pessoa muda, mas o barulho, o som, ele incomoda muito. A música também, né? Eu optei por não colocar música nenhuma quando eu fiz o processo, porque a própria música ela gera sugestão e talvez a própria música ela pode ser desagradável para algumas pessoas, né? Então eu optei por fazer por passar pelo processo sozinho, por não colocar música, por não ter sugestão, enfim, uma experiência sozinho, uma experiência que não tem, né? Não foi feito em grupo, não teve fogueira, não teve música, não teve nada disso. É você com você mesmo, e talvez isso fica um pouco mais assustador, mas é interessante, tá? É um processo interessante, é um processo que você aprende muita coisa, faz você pensar muito. E algo que me marcou muito foi que aquela pessoa de bigodinho lá que estava me conduzindo, que dizia, não, tudo passa, não importa, tudo vai passar. Ele dizia o seguinte, ele fez, né, você entender e você compreende que a vida é muito simples. A vida é muito fácil. E é muito fácil de você compreender e você passar pelos problemas, sejam qual for. Só que ele dizia o seguinte, mas aqui agora tu tá vendo que é fácil, tu tá entendendo que é fácil. Só que quando passar isso tudo e você for de volta ali pro mundo, né? Quando passar essa experiência e você retornar pro teu dia a dia, você vai esquecer disso. Você vai esquecer disso e você vai voltar a se perder e você vai ver que o que é tão fácil vai voltar a ficar difícil e vai voltar tudo ao que era. E de fato você, né, quando sai desse momento, você fica os primeiros dias assim muito com aquilo, e depois o mundo, né, o dia a dia, a rotina vai voltando à sua normalidade e você esquece muitas dessas experiências, muito do que ficou ali, que seria, digamos assim, algo para você levar para o seu dia a dia, para você, né, que você tenha um entendimento. E parece que é tudo tão fácil, tudo tão simples, parece que, pô, agora sim tudo muda, e quando você vê, você se perde no dia a dia, você acaba deixando se influenciar por tantas outras coisas e aquela essência que ficou ali dessa experiência, ela acaba se diluindo, né, pelas coisas mundanas, e você volta ao seu normal, ao seu dia a dia, e acaba não prestando atenção muito nessas experiências, né, na essência, ou seja, na mensagem que você recebeu e que era para ter ficado gravado, né? Talvez por isso que muitas pessoas voltam a consumir o ayahuasca, voltam a utilizar novamente, talvez para fixar mais isso, mas eu acho que a experiência ela vale uma vez, e não é repetindo isso, eu acho que é
você apenas refletindo todo dia um pouquinho sobre o que aconteceu com você, eu acho que isso é mais importante do que você ficar passando pelo processo várias vezes, até porque eu acho que toda vez que você passar esse processo, ele vai ser diferente cada vez que você passar, ele não vai se repetir. Então eu acho que a primeira experiência, se você refletir sobre isso, eu acho que ela vai valer muito mais como uma lição de vida, e de fato é uma lição de vida. Então essa é a minha experiência com a ayahuasca. Eu queria compartilhar aí com você, né, que está pensando em passar pela experiência, e talvez compartilhar com quem já experimentou para ver se você também passou por isso, e até para mim deixar registrado para mim mesmo, né, esse depoimento que eu também, né, preciso assistir isso seguidamente para relembrar de como foi, para mim entender que nós estamos aí, nós não precisamos embarcar num vagão de trem e seguir a viagem. Nós somos o nosso próprio trem. Então, essa é uma experiência interessante e eu queria deixar registrado. Então, se você assistiu o meu vídeo aí, que bom. Deixe seu like e ative o sininho. E lembrando que quem se tornar membro do canal aí vai ter acesso gratuito, bolsa de 100% a todos os nossos cursos aí da plataforma EAD. Se você quiser ser um terapeuta, quiser aprender diversos cursos de hipnose não verbal, reiki, enfim, tem mais de 20 cursos na plataforma lá, todos gratuitos para quem for membro do canal aí. Então, obrigado a você, obrigado por compartilhar o seu tempo comigo e até nosso próximo vídeo.